Cruzeiro leva empate do Corinthians e segue no Z4. E Tite é vaiado de novo. São Paulo vence o Curitiba com reservas e segue invicto no Brasileirão. Bahia perde nos pênaltis e é eliminado da Libertadores. Essas e outras aqui agora. Então já chega se inscrevendo no canal, deixando o seu like, compartilhando. Vamos botar esse canal pra torar. Beleza, galera? Sem enrolação, já vamos falando do jogão entre Cruzeiro e Corinthians. Pressão e vaias. O Cruzeiro segue sem vencer no Campeonato Brasileiro. Nesta quarta-feira, no Mineirão, viu o Corinthians reagir na reta final do segundo tempo e empatar por 1-1 em jogo observado por Carlos Ancelotti, técnico da seleção. A Raposa continua na zona do rebaixamento com 2 pontos em 4 jogos, enquanto o Corinthians, que atuou com o time modificado, pensando na semifinal do Paulistão, chega a 7 pontos, figurando no G5. O técnico Tite foi vaiado pela torcida cruzeirense no fim da partida, após o 4º jogo sem vencer na Série A. Situação no Brasileirão. O Cruzeiro tem apenas 2 pontos em 12 disputados no Brasileirão e continua na zona de rebaixamento. São 2 derrotas e 2 empates. O Corinthians, por sua vez, alcança os 7 pontos e está entre os melhores do Brasileirão. O técnico Tite segue como alvo principal dos protestos da torcida do Cruzeiro. Pelo 2º jogo seguido no Mineirão, pelo Brasileirão, o treinador foi vaiado e escutou gritos de adeus Tite no fim da partida. No sábado, o Cruzeiro tem o 2º jogo da semifinal do Campeonato Mineiro, às 18h30 no Mineirão. Recebe o Pouso Alegre, após vitória por 2-1 na ida. E no Brasileirão, volta a campo contra o Flamengo no dia 11 de março, no Maracanã. Já a equipe do Corinthians também joga a semifinal do Campeonato Paulista no sábado. Enfrenta o Novo Horizontino às 20h30 no estádio Jorge Ismael de Biasi. No Brasileirão, também dia 11, recebe o Coritiba na Neoquímica Arena. Então, um empate aí não bom para a equipe do Cruzeiro. Empate horrível para o Cruzeiro, para falar a verdade. E Tite, todos os jogos pressionado, vaiado pela torcida cruzeirense. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam deste jogo entre Cruzeiro e Corinthians, 1-1. Beleza, galera? Vamos para o próximo assunto, falar do São Paulo. O São Paulo venceu o Curitiba por 1-0 nesta quarta-feira e manteve a invencibilidade no Campeonato Brasileiro. De olho no choque rei pelo Paulistão, Crespo poupou titulares no duelo do Couto Pereira e manteve a boa fase da equipe. No início do segundo tempo, Morisco dividiu com Tapia na área e acertou o chileno com um soco. Wilton Pereira Sampaio assinalou pênalti para o tricolor depois de rever a jogada no VAR. Cauli, titular na partida, converteu e marcou seu primeiro gol pelo clube. Os comandados de Crespo
somam 8 partidas sem derrota, a maior sequência do treinador em sua segunda passagem pela equipe do São Paulo. O argentino busca agora superar o próprio recorde no clube, 14 jogos de invencibilidade em 2021. Com o resultado, o São Paulo chegou a 10 pontos e ocupa a liderança do Campeonato Brasileiro. O clube ainda pode ser ultrapassado pelo Palmeiras, que encara o Fluminense às 21h30 na Arena Barueri. O Curitiba segue com 4 pontos na 10ª posição. E os próximos jogos dessas duas equipes? As duas equipes voltam a entrar em campo pelo Brasileirão somente em março, no dia 10, uma quarta-feira. O Curitiba encara o Corinthians às 21h30 na Neoquímica Arena. E no dia seguinte, o São Paulo recebe a Chapecoense às 20 horas no Morumbi. Antes disso, no domingo, o tricolor terá compromisso contra o Palmeiras às 20h30 em jogo único pela semifinal do Campeonato Paulista. A partida será na Arena Crefisa Barueri. Então, bela vitória da equipe do São Paulo no Couto Pereira, com o time praticamente reserva. Então, foi um belo resultado para a equipe do São Paulo, que está pensando no clássico, no choque rei de domingo contra o Palmeiras. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam desta vitória maiúscula da equipe do São Paulo. E vamos mudar mais uma vez de assunto, falar do último assunto do vídeo, cara. Uma decepção aí, o Bahia sendo eliminado, ainda sem nem chegar na fase de grupos, né, pra falar a verdade. Então, o Bahia não consegue passar pelo modesto clube lá do Chile e é eliminado nos pênaltis. Sem América para o Bahia. Diante de mais de 45 mil torcedores na Arena Fonte Nova, o Bahia perdeu para o O'Higgins. Eu acho que é esse o nome do time, O'Higgins. Falar a verdade, eu nunca tinha visto falar nesse time. O'Higgins nos pênaltis por 4-3 e foi eliminado da Libertadores na noite desta quinta-feira. O tricolor abriu vantagem antes do primeiro tempo de jogo com o William José. Ampliou ainda no primeiro tempo com o mesmo centroavante, mas o gol de Castilho na etapa final levou a disputa para os pênaltis. Nas cobranças, Ronaldo fez uma defesa, mas Del e Everton Ribeiro desperdiçaram. E a equipe baiana ficou sem calendário internacional em 2026. Nos pênaltis, o Bahia chegou a ter a vantagem depois que o Ronaldo defendeu a cobrança de Castilho, que marcou no tempo normal, e que Juba converteu em seguida, mas não demorou para a atenção mudar para o lado tricolor, já que o garoto Del bateu a cobrança seguinte e Carabali defendeu. Com a igualdade até o fim, o capitão e camisa 10, Everton Ribeiro, assumiu a responsabilidade de cobrar o último pênalti, mas bateu muito mal e entregou nas mãos do goleiro chileno. Acabou ali o sonho do Bahia com a América. E como fica? O Bahia, ele fica sem calendário internacional em 2026. Uma vez que a eliminação na segunda fase prévia da Libertadores não leva nem mesmo a Sul-Americana. O Iguiz, por sua vez, aguarda o vencedor entre Tolima
e Deportivo Táchira para descobrir seu adversário na terceira fase. Cara, e é complicado isso, porque a equipe do Bahia pegou um time com todo respeito, a equipe do Chile, muito fraca, velho. Muito fraca. E se passasse desse time, que era o óbvio para passar, né? Ia pegar mais um dos dois times também fracos, que era o Deportivo Táchira ou o Tolima. Então, não dá para entender essa eliminação precoce da equipe do Bahia, que tinha adversários fraquíssimos pela frente, né? É o futebol, né, velho? Às vezes entra em campo já pensando que já tá classificado e acaba tendo uma surpresa, como teve a equipe do Bahia. Então, se passasse, ia disputar o jogo entre Tolima e Deportivo Táchira para descobrir seu adversário na terceira fase, né? Os dois se enfrentam nesta quinta-feira. O Tolima venceu o primeiro jogo por 1-0. E a agenda do Bahia: o Bahia recebe o Juazeirense pela semifinal do Campeonato Baiano neste sábado. Já a equipe do Chile visita o Palestino também no sábado pela quinta rodada do Campeonato Chileno. Pela Libertadores, os chilenos voltam a campo na próxima quarta-feira pela terceira fase prévia e ainda aguardam os adversários. Cara, que complicado. E, na minha opinião, que decepção para os torcedores do Bahia. A equipe do Bahia sair tão precoce desse jeito, que a equipe do Bahia tem um time muito bom, muito arrumadinho, né? E caiu logo ainda nos pés do Everton Ribeiro, cara, né? Um jogador que eu gosto muito, particularmente, né? Um cara que joga muito ali, ele movimenta aquele meio de campo da equipe do Bahia, então coube a ele bater essa última cobrança e, infelizmente, ele cobrou muito mal, né? Cobrou muito mal e o goleiro da equipe chilena defendeu e o Bahia está eliminado da Libertadores da América precocemente, infelizmente. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam desta eliminação da equipe do Bahia. Beleza, galera? O vídeo de hoje foi esse. Logo mais tem mais vídeos, então quem não é inscrito no canal, se inscreve no canal, dá uma força aí pra nós. Deixa o seu like, compartilha. Vamos botar esse canal pra cima. Tamo juntos, até a próxima!